Olá, mais um vídeo aí que a gente vai resolver algumas questões e agora a gente vai associar uma equação do primeiro grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano. Primeira questão aí, questão do Paebs. No plano cartesiano a seguir está representada a reta R, que passa pelos pontos 2, negativo e 4, que é esse ponto aqui, chamando de ponto A, e do ponto B, de coordenada 2 e 1. O exercício quer saber qual dessas equações aqui indicam essa reta, representa essa reta. Se eu pegar a primeira equação aí, menos 2x mais 4y igual a 20, da opção A, e utilizar esse ponto A aqui, 2 negativo e 4, como valores de x e y, menos 2 vezes 2 negativo, mais 4 vezes 4, isso tem que resultar em 20, né? Então eu tenho aqui 4 mais 16, 20. Então o primeiro ponto ele verifica na primeira equação. Mas o ponto B, de coordenada 2 e 1, nessa mesma equação, 2 negativo vezes 2 mais 4 vezes 1 igual a 20. Isso aqui, pessoal, 4 negativo mais 4, isso não é igual a 20, então não verificou. Então a letra A ela está descartada como opção. Então a gente passa aí para verificar, a gente pode fazer essa verificação na letra B, na letra C. Essa é uma das formas de resolver essa questão. Mas quando a gente verifica na letra D, em 3x mais 4y igual a 10, usando aí o ponto 2 negativo e 4, 3 vezes 2 negativo mais 4 vezes 4, isso tem que dar 10. Então eu tenho 6 negativo mais 16 é igual a 10, verificou. Realizando esse processo novamente, agora com um ponto de coordenada 2 e 1, 3 vezes 2 mais 4 vezes 1, 3 vezes 2, 6, 6 mais 4, 10. Verificou também. E isso só vai acontecer na equação que realmente representar essa reta, né? Porque ela é sempre única. Vamos para a próxima questão aí. A segunda questão, observe o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau. A lei de formação dessa função é, então eu tenho um ponto aqui, chamar de ponto A, de coordenada 0 e 3, e tem um ponto B, de coordenada 1 e 0. Ele mostra aqui as opções. Nós temos aí que uma equação do primeiro grau ou uma função polinomial do primeiro grau tem a forma ax mais b. Para determinar o valor de a, a variação de y entre os dois pontos sobre a variação de x. Então a gente tem aqui, ó, o valor de y, 0 e 3. Então é 0 menos 3 dividido por variação de x, 1 menos 0. Isso dá um resultado 3 negativo. Esse é o valor de A. O valor de B sempre é a interseção da reta com o eixo y. Então o valor de B está definido ali graficamente. Quando isso não acontece, a gente também pode calcular, né, esse valor. Logo, a equação é y igual a menos 3x mais 3. Essa opção está aí na letra A. Próxima questão, qual é o gráfico que representa a função de números reais? Para números reais, domine imagem, definida por f de x igual a x mais 1. Essa aqui é mais uma expressão, né, do tipo ax mais b. E toda expressão desse tipo, o gráfico
é uma reta. E aqui a gente só tem essa opção na letra E. A letra D a gente tem duas retas. Aqui nós poderíamos dizer que é um gráfico definido por duas equações ou duas funções. Número 4. Um esboço do gráfico da função também de domínio imagem real. Então, todos os valores reais para o eixo x e para o eixo y estão pertencendo a essa função. E aí é 2x mais 1. Em qual opção está representada? A gente faz uma análise aqui dessa função 2x mais 1, em que o a é igual a 2 e o b é igual a 1. Apesar de algumas questões aqui estarem falando de uma função afim, né? Função polinomial do primeiro grau, tem muitas relações aí que são semelhantes às equações. O que a gente tem aqui? Que o valor de a ele é maior do que zero. Então, a nossa função é crescente. E o valor de b também é maior do que zero. Então, a função ela vai fazer a interseção com o eixo y na parte positiva. Então, vamos procurar aí algum desenho de função aqui, representação, que se assemelhe a isso. E mais do que isso, né? Ele passa ali no eixo, no valor 1. Então, olha só. Essa função aqui passa no 2, então ela não serve. Essa aqui passa no 1, mas ela é decrescente. Então, não atende. Essa função aqui passa no 2, não serve. Essa função aqui também passa no valor 2, não serve. Essa função passa no valor 1 com b igual a 1 e ela é crescente. Logo, a letra E é a resposta dessa questão. Questão número 5. A reta de equação y igual a jx mais k está representada no gráfico abaixo. Quando a gente observa essa equação aqui, a gente já pode perceber que o valor de b ele é zero, porque a função está passando aí em relação ao eixo y nesse valor zero. E essa função ela é decrescente. Logo, o valor de a é menor do que zero. Qual a opção que a gente tem isso? Em que o j, aqui eu falei em a e b, mas o b é o k e o j é o a que eu estava usando nos exemplos anteriores. Aqui ele só mudou as letras. Então o j é negativo e o k zero ou nulo. Letra B. Próxima questão, o gráfico representa a distância S em quilômetros percorrida por um veículo em t horas, rodando a uma velocidade constante. Esse gráfico permite que se conclua corretamente que as grandezas ST são tais. E aí, para determinar uma função do tipo onde ST são as variáveis e A e B os coeficientes, a gente calcula o valor. O valor de B já está definido aqui, né? A função faz interseção com o eixo S, que é o eixo vertical, no ponto zero. E aí, para determinar o valor de A, é uma variação de y sobre variação de x. Então, a gente tem aqui o valor de y2, 190, o valor de y1, 0, pegando esses dois pontos aqui. E a variação de x é 2 menos 0, então é 190 dividido por 2, que dá 95. Então, nossa equação vai ficar com a forma 95t mais 0. É a opção A.
Número 7, o gráfico mostra o salário mensal dos vendedores de aparelho eletrônico em função da quantidade vendida. A função que relaciona o salário Y à quantidade vendida X é, mais uma vez, nossa expressão tem essa estrutura. A gente já identifica aqui nesse ponto o valor de B, 500. E aí a gente pode determinar o valor de A, que vai ser variação de Y sobre variação de X. Então eu tenho aqui 580 menos 500 dividido por 2 menos 0. Então eu tenho 80 dividido por 2, que é igual a 40. Logo a minha expressão vai ficar 40x mais 500. Que é a letra A. Ele só escreveu aqui 500 mais 40x, trocando essa ordem. Questão letra B. No Brasil, para se produzir 50 kg de carne bovina a um custo de $90. Veja no gráfico a representação desses custos. Se indicarmos o custo em dólares por C e a produção da carne bovina em quilos por P, a relação entre as variáveis é dada por. Então, a produção, né, vezes o custo. Então, eu estou usando, ao invés de x e y, estou usando P e C de produção e de custo. E A e B para os nossos coeficientes aí da equação. Dando uma correção aqui, pessoal, é o custo em função do preço, né? Invertendo aqui as variáveis. Então, a gente tem, mais uma vez aqui, ó, nesse ponto, o valor de B, que é 0. O valor de A, variação de... A gente pode pegar dois pontos aqui, ó. Aqui a gente tem um ponto, vou chamar de ponto A, de coordenada 50 e 90. Então, vai ser 90 menos 0 e 50 menos 0. Que dá 9 sobre 5, né? Fazendo. Então, o custo é 9 sobre 5P, mais o valor de B que nós vimos que é 0. Esse 9,5 é 1,8. Então, a resposta certa é a letra C. Ele dá uma expressão aqui na número 10, o valor mensal cobrado numa empresa de telefonia de celular é dado pela expressão 14 mais 1,1N. Nessa expressão aqui, a gente vê que esse é o valor de B, que a gente chama inclusive de valor inicial, e essa aqui, esse aqui é o valor de A, que a gente chama de taxa de crescimento. Então, nós temos uma função, uma expressão, né? Uma equação de uma reta, que inicia com o valor inicial igual a 14, e esse gráfico também, vamos lembrar que é uma reta. Então, qual das opções aqui a gente inicia no 14? A gente tem a letra B que inicia no 14 e a letra D que inicia no 14. Só que a diferença é que na letra B nós temos aí uma expressão, um gráfico representado por uma expressão que é com o valor de A maior do que 0. Aqui o valor de A é igual a 0 porque é constante. Aqui é crescente. Aonde a gente vê isso aqui? No A ser positivo, no A ser igual a 0, ou decrescente quando o A é menor do que 0. Mas esse caso é a letra B, porque o A aqui é igual a 1,1, é um número positivo, então o gráfico é crescente. Terminamos aí, pessoal. Show de bola, um grande abraço.